Saudações a todas, todos, todos. Eu sou a Paula Sampaio e com meu colega Tiago Cavalcante, nós fazemos a série de entrevista Conversas com autoras e autores indígenas e não indígenas. Sejam bem-vindas ao canal História Indígena e do Indigenismo. Tiago? Boa tarde, Paula. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Nessa tarde de hoje, nós vamos entrevistar a professora Jane Felipe Beltrão. A professora Jane Felipe é professora titular da Universidade Federal do Pará, possui, graduação em História pela Universidade Federal do Pará, mestrado em Antropologia pela UNB e doutorado em História pela Unicamp. É professora da UFPA desde 1980, tem uma larga experiência, atua nos programas de pós-graduação em Antropologia e em Direito daquela instituição, além de uma série de outros trabalhos que ela desenvolve, sobre os quais eu peço, inclusive, para ela aprofundar um pouco mais, né? A professora também é bolsista de produtividade e pesquisa do CNPq. Boa tarde, professora. Peço que a senhora fale um pouco da sua trajetória, complemente a sua apresentação, para depois a gente dar continuidade à entrevista. Muito obrigado. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite a quem estiver ouvindo a gente, de acordo com o horário que quiser escutar, né? Bom, a minha trajetória é longa, mas eu costumo brincar que eu sou uma contadora de histórias, porque historiador e antropólogo, o que ele pode fazer de melhor é narrar as histórias que ele escuta, os documentos que ele lê, o que as pessoas lhe dizem e que possam fazer sentido para outras pessoas, né? Então, eu me intitulo uma contadora de histórias e, na preferência de contar histórias, eu tenho preferência por contar histórias relativas a pessoas indígenas e as dificuldades que essas pessoas possam ter no seu dia a dia, mostrando que, apesar delas sofrerem uma série de violências, elas não se permitem abandonar a luta. Elas estão eternamente lutando, agenciando, negociando para poder resistir a tanta violência, ao genocídio, ao etnocídio, ao qual eles foram submetidos desde que os invasores europeus chegaram no continente, né? Então, a cada dia você tem uma história. As histórias são, às vezes, muito tristes, né? Porque, sobretudo, as histórias de violência, elas são histórias que você, ao contar, eu brinco que eu só trabalho com desgraça, mas eu fico também trabalhando com essas desgraças, mas mostrando para as pessoas que, apesar de tudo, eles têm confiança no que eles fazem, eles reivindicam seus direitos, o sofrimento é grande, mas as conquistas foram bastante exitosas nos últimos anos, sobretudo dos anos 70 para cá. Entretanto, hoje, eles têm uma dificuldade grande, porque, apesar da gente ter um governante eleito, nós temos traços muito fortes de autoritarismo e de cerceamento de direitos. E isso se dá, sobretudo, em relação aos povos tradicionais ou povos originários, enfim, as parcelas da população brasileira que são vulnerabilizadas e que, para garantir o seu sustento e a sua vida, elas precisam do seu território, que, na verdade, vem sendo esbulhado desde a chegada dos invasores. Acho que
para complementar a apresentação, é isso, porque aí não ficam os títulos, porque a gente pode até ter muitos títulos, mas às vezes a gente não consegue contar as histórias como deveria. Então, essa experiência de convivência com os povos indígenas, ela me dá mais chance de trabalhar de forma mais aprofundada e eficiente. Né? Hoje em dia eu trabalho com essas violações, mas trabalho também com a perspectiva de incluir as pessoas indígenas e as pessoas quilombolas, sobretudo, dentro das instituições públicas federais, porque durante muitos anos eles foram banidos dessa condição. Então, ao serem banidos, eles não tinham a menor chance de trabalhar, embora eles já sejam intelectuais orgânicos pela luta que eles empreendem todos os dias. Aí eu acho que é importante que eles também tenham uma formação acadêmica, porque juntando a formação acadêmica com a possibilidade de uma experiência, ela é sempre fantástica. Em sala de aula, as pessoas indígenas, as pessoas quilombolas, elas dão show de experiência, enquanto nós que não somos indígenas nem quilombolas, ao entrar na universidade, nós entramos muito jovens, com 16, com 17 anos, até com menos. E a gente não tem experiência de vida para compreender certas situações. Então, a presença das pessoas dentro das instituições, a partir das políticas afirmativas, ela muda a universidade. Ela traz novas situações. Embora que dentro das universidades, a maior dificuldade é que nós não fomos formados para aceitar, para respeitar essas pessoas. Então, essa falta de formação, esse etnocentrismo que ainda nos consome, ele dificulta essa relação. Mas a gente vai apanhando dos indígenas e eles vão nos ensinando a fazer por onde, né? Eles dizem coisas fantásticas. Outro dia, uma das pessoas que trabalha conosco, porque nós temos uma turma agora de pessoas indígenas e quilombolas, são 11 pessoas dentro do programa de direito. Então, 11 pessoas dentro de um programa de direito, onde os alunos de direito, em geral, quando eles estão no primeiro ano da graduação, eles se consideram desembargadores. Então, vocês imaginam a arrogância dos não indígenas em sala de aula, né? Quando eu comecei a dar aula para eles, eles ficavam me testando se eu conhecia as leis. Eu fazia isso para dar aula, para conhecer a legislação e tal. Mas os indígenas dão um banho assim, tranquilo. Esses dias eles tinham uma dificuldade com um dos aplicativos do ensino remoto. Então, eles olharam, vamos supor, se eu fosse a professora, eles olharam para mim e disseram assim: olha, professora, é o seguinte, a gente já fica com a beirada dos olhos doída de tanto ler texto que vocês passam, né? Então, a gente não pode consumir mais os olhos da gente com o aplicativo, a gente tem mais é que ler e depois falar, entendeu? No instante mudaram o aplicativo. Então, eles fazem coisas que são realmente práticas e úteis e que nós, que não somos indígenas, às vezes não temos a audácia suficiente ou a experiência suficiente para indicar ao professor a possibilidade de mudança, né? Mas a mudança está alcançando, na medida em que eles alcançam os outros professores. Às vezes eles escrevem para mim e dizem assim: Jane, eu posso mandar o fulano falar ao invés de escrever um paper? Eu digo deve, porque todos eles têm uma tradição oral, são eloquentes,
quando eles falam, eles se apresentam muito bem, mas a gente não pode esquecer que uma das partes do treinamento de estar na academia é escrever também, porque nem sempre a gente vai ter chance de dar uma entrevista e de poder ser ouvido pelas pessoas. A gente também tem que ser lido, né? Então, isso é importante, mas acho que é muito importante repensar as formas didáticas de avaliar essas pessoas. Então, professora, continuando esse ponto que a senhora está falando, né, que a construção e a implementação de políticas públicas voltadas aos direitos sociais e étnico-raciais, quais os entraves, né, e também quais os ganhos dessa política? A senhora já falou alguns, mas a gente fica bem curiosa, sabendo que a senhora vem construindo há muitos anos essas políticas públicas na Universidade Federal do Pará e para além dela. Bom, eu vou começar pelos ganhos, que acho que é sempre mais... a gente tem que ter uma perspectiva otimista nesse país cheio de pandemia, cheio de dificuldade. A gente tem que preservar o otimismo, senão a gente vai ficar doente mental. E podem querer internar a gente, né? Vai ser muito difícil, porque eles não prestam atenção no movimento antimanicomial. Então, é preciso ter cuidado, né? Então, acho que, assim, os ganhos... Olha, um dos ganhos que eu vi e fiquei super feliz, nós fizemos a primeira seleção para pessoas indígenas com doutorado. Nós tivemos 13 inscrições. E era gratificante ver que as pessoas, elas já estão fazendo pós-doc. Elas não estão apenas com o doutorado. Tive uma liderança do interior do Amazonas que ele faz pós-doc na Finlândia. Tá? Outra pessoa fazia pós-doc na França. Um dos candidatos tinha um pós-doc no Canadá e outro na França. Então, eu tive um indígena Aimará, da Bolívia, que se inscreveu, que é uma pessoa que já tem contato com o Brasil e tal. Todos com com publicações importantes na área do direito, né? E tanto que a prova que a gente tinha era um processo simplificado para a contratação de um professor visitante. Todos os candidatos que completaram a sua documentação, que mandaram tudo que era exigido pelo edital, eles foram classificados. Eu outro dia brinquei com o reitor que ele devia contratar os 5, porque aí a gente fazia uma diferença bem grande. Mas com todas as restrições das instituições públicas, isso não é possível. Em outro momento seria possível. Então, isso eu acho que é um ganho impressionante. O outro ganho que eu acho que é muito interessante é quando eles falam para um público que não é indígena. A fala de um indígena que é um intelectual acadêmico, mesmo sendo um intelectual orgânico, juntando as duas possibilidades de aproximação, ela é respeitosamente ouvida, especialmente se as pessoas forem meninos, meninas, adolescentes, jovens de um modo geral, porque eles, em geral, não escutam essas pessoas. Então, uma das possibilidades é de fazer essas pessoas falarem, por exemplo, nós temos escola de aplicação, né? Então, a gente faz a conexão para que eles possam se apresentar na escola de aplicação, para que esses meninos vão, de alguma maneira, lapidando o etnocentrismo e tentando eliminá-lo, né? Para a gente conseguir trabalhar com a diversidade.
Mas mesmo quando eles não estão falando para um público de jovens e de crianças, eles falam muitíssimo bem e eles impressionam. O curso de Teoria de Direitos Humanos que eu ofereço na universidade, junto com os meus colegas, sempre a gente convida alguém do movimento negro para falar sobre feminismo negro e alguém do movimento indígena para falar das questões indígenas. E não tem uma vez que eles não saiam encantados. Ano passado, a gente tinha convidado o Luiz Eloy, mas ele precisou estar numa audiência, no momento em que a gente estaria em sala de aula, e a gente substituiu o Eloy pelo Issô Trucá. E o Issô deu show, ficou todo mundo apaixonado pelo Issô, porque ele diz as coisas, ele conhece a legislação de saúde, então são coisas que o estudante de direito, em geral, não está acostumado a ouvir. Quando muito, na graduação, ele tem um ou outro professor que trabalha com direitos indígenas. Eu lembro de alguém que fez curso na USP, ela dizia que o curso do Dalmo Dallari era só índio. A gente já sabe que ele vai chegar e ele vai falar de pessoas indígenas, né? Então, veja, mas era um único professor que falava sobre isso em um determinado momento do curso deles. Mas, em geral, isso não ocorre. Mesmo a antropologia do direito, que foi há algum tempo colocada como disciplina obrigatória, alguns cursos já retiraram da sua grade, porque essas disciplinas que eles chamam de propedêutica, eles não fazem muita questão delas, né? Então, na verdade, eles acabam não tendo essa convivência. E ao não ter essa convivência, você não tem pessoas especialistas em tratar dos direitos indígenas. Então, um terceiro ponto disso é que a formação de indígenas como bacharéis em direito, ela é extremamente necessária, né? Eles, às vezes, demoram para fazer OAB, a OAB precisava ter uma política afirmativa para evitar as altas taxas que são cobradas nas suas anuidades, para que eles pudessem se filiar à OAB e fazerem uma diferença na OAB. Mas isso ainda não se conseguiu. Então, muitas vezes, eles fazem a prova, mas eles não se filiam porque eles não conseguem pagar a anuidade, que para alguns pode ser pouco, mas para eles é bastante, porque muitas vezes, aí vem as contradições disso, muitas vezes esses que se formam, quando eles conservam o nome étnico, eles têm mais dificuldade de passar nos concursos. A gente tem comparado currículos de pessoas que mantêm o nome étnico e de pessoas que têm um nome que não tem essa marca étnica. Em geral, os que não têm marca étnica, eles passam mais facilmente nos concursos, né? Se isso é uma expressão do preconceito, a mim parece muito que é exatamente isso, né? Mas as pessoas dizem assim, não, é porque não teve capacidade. Não é uma questão de capacidade. Porque, na verdade, quando a gente faz o nosso primeiro concurso, grande chance de dar errado tem. Porque a gente não tem a experiência que a banca exige de nós na hora do concurso. Mesmo que a gente seja doutor. Então, é muito difícil. Embora o concurso público seja algo importante na carreira pública, ele também tem possibilidades de malograr na medida em que você pode ter esse tipo de preconceito embutido entre os membros da banca, né?
Então, acho que essa é uma dificuldade. Eu analisei outro dia 2 currículos de uma pessoa que é indígena, fez uma seleção durante a pandemia, ele é médico, e a outra pessoa, também indígena, sem nome, com marca étnica. Os 2 tinham currículo com peso igual. A prova era de currículo. Passou quem não tinha a marca étnica no nome. Então, é um preconceito e uma discriminação que continua a afastar as pessoas que a gente forma. Não é à toa que eles passam 5, 6 anos até serem incorporados numa universidade. E as pessoas não se esforçam por fazer as seleções, incluindo pessoas indígenas, né? Elas não se esforçam, mas elas usam dos indígenas para fazer conferência, para fazer isso. Eu digo que é para animar a festa. Só que elas não sabem que eles dominam a festa. Essa é a questão que está bem posta nesse sentido. Então, as pessoas dizem assim, Jane, mas a gente tem vaga, mas a gente quer uma pessoa. Gente, nós começamos a trabalhar na antropologia pelas sociedades indígenas. Nossa formação é pela diversidade radical, né? No caso dos historiadores, eles começam a trabalhar com as pessoas indígenas num momento diferente da antropologia, mas essa junção, ela é importantíssima, porque aí você tem a possibilidade de demonstrar historicamente essa discriminação e combatê-la, né? A outra dificuldade é que dentro das universidades, mesmo que a gente dê curso de formação, por exemplo, para os vigilantes, para os técnicos, para os professores, eles ainda continuam com uma cabeça colonial. Então, não dá para a gente arrancar de dentro da cabeça a colônia e botar uma coisa democrática dentro da cabeça. Se desse, eu já tinha feito, mas não dá para fazer, entendeu? Então, a gente tem que combater isso todos os dias. E, nesse momento que a gente combate, a gente tem que enfrentar os sindicatos. Então, por exemplo, se eu for pintada, e mesmo com grafismos indígenas no meu braço, com essa cor que eu tenho, ninguém vai me barrar na porta de uma universidade, né? Mas uma pessoa indígena que não é branca como eu, ela vai sempre ter a possibilidade de ser barrada. Então, um dia eu estou em casa e recebo um telefonema, porque assim, eu e a minha outra colega, que é do movimento negro, nós funcionamos como bombeiras. Qualquer coisa que acontece, eles ligam porque eles ficam com medo de fazer alguma coisa na universidade e a gente sentar o pau, né? Criticar aquilo que está sendo feito. Então, agora eles não fazem mais uma matéria sobre o 13 de maio sem consultar a gente, porque ano passado inventaram de botar as mãos acorrentadas ao invés do movimento, do símbolo do movimento negro, da resistência e tal. Então, a gente critica mesmo. Escreve texto, manda para todo mundo, faz uma folia, né? Então, nós estamos arranjando alguns seguidores. Então, a mocinha é jovem, bem jovem, com o namorado, os 2 indígenas, e eles vinham pintados. Como eles estavam a pé, se eles tivessem vindo de carro, eles tinham passado. Mas como eles estavam a pé, o segurança da firma contratada resolveu dizer que eles não podiam entrar. Achou que eles eram pessoas que não podiam ter acesso ao campus. Acho que era um final de semana, se não me falha a memória. Quando eles começaram a argumentar, ele disse que eles estavam marmotados. Pronto, foi a conta. Aí bate o telefone lá, a gente vai, escreve um texto, liga para o Ministério Público, faz a denúncia, mas a gente tem feito isso sempre. Aliás, a gente acabou
sendo, vamos dizer assim, as pessoas que também o Ministério Público procura quando eles querem uma opinião. Esses dias eu tive que discutir muito com uma procuradora que me procurou a pedido de um outro colega do Ministério Público, porque tinha uma criança de origem caiapó que o pai tinha retirado do hospital porque não queria que o tratamento fosse feito, né? Então eu fiquei discutindo com ela, ela já tinha alguma experiência com povos indígenas, então ela já tinha determinado que viesse da aldeia as pessoas que poderiam amenizar a situação, né? Ela já tinha evitado que fosse tomada uma medida coercitiva, nós ficamos conversando e, enfim, para encurtar a conversa, a criança foi de volta com seus pais para a aldeia. Porque, no caso, é como diz o meu amigo Issô, o sistema, a CESAI, devia ter trazido as pessoas junto com os seus parentes. Os indígenas não vão ao hospital sozinho, como a gente vai, como a gente aceita não ver nossos parentes que morreram de Covid e assim por diante. Então, no caso dos Caiapó, quem tem autoridade sobre as crianças, quando a tradição se mantém, são os avós. E os avós não estavam. Então, você tem que discutir toda a noção cultural que tem por trás. A procuradora disse assim para mim, Jane, eu contrato um intérprete. Eu disse, não adianta, a gente não vai. Isso era meia-noite. A gente não vai conseguir um intérprete a essas alturas da vida em Belém sobre Caiapó. Não há uma pessoa Caiapó disponível para servir de intérprete. Então, veja, são muitas dificuldades, porque a gente não tem todos os especialistas no momento em que a gente tem que trabalhar as questões. Nós consultamos várias pessoas, consultei pessoas que são autoridade, que estudam Caiapó, inclusive pessoas Caiapó, para a gente ver qual era a melhor decisão. A criança voltou para a aldeia sem fazer o tratamento. E toda a equipe acreditava que ela morreria no transporte de volta para a aldeia. Eu ainda não sei o que aconteceu, porque a criança, nasceu apenas com um pulmão. Então, ela tem dificuldade de respirar, precisa de aparelhos, né? Mas eu suponho que ela tenha sido retirada da aldeia sem todas as informações. Então, os pais estavam irritados com a situação, né? E aí é uma situação que as pessoas não compreendem, porque a vida para os indígenas, embora a gente possa considerar uma vida precária, ela é uma vida que implica em você ter um corpo são, em você ter possibilidade de fazer todas as tarefas. Quando isso não é possível, as pessoas acham que os indígenas vão dar fim àquela criança que nasceu, o que não necessariamente é verdade. Como diz o Almires, que também está no canal, vocês ensinaram a gente a não fazer o que a gente fazia. Então, agora aguentem, porque a gente tem que fazer diferente. As aldeias não foram feitas para pessoas que têm que andar de cadeira de rodas, que têm que andar de muleta, que têm deficiência e assim por diante. Então, agora tem que ter atenção, né? Então, esse também é um outro contexto, a falta de especialistas para tratar de determinadas questões. A outra coisa é que a gente só falta morrer de vergonha, às vezes, porque alguns colegas costumam dizer as piadinhas que você sempre encontra em todo lugar, desde o passeio de índio até outras coisas mais ofensivas. Então, um dia, nós estamos discutindo o processo seletivo especial e uma colega, que é linguista, estuda línguas indígenas, vira e diz assim: eu não sei o que esses índios querem fazer na universidade. A minha sorte que eu não tive que responder. Tinha uma liderança indígena na sala
e respondeu para ela a altura do incômodo que ela produziu, né? Então, veja, e as pessoas, elas são tão colonizadas que essa senhora, ela é negra, ela trabalha com povos indígenas, mesmo assim ela fez essa pergunta. Então, veja, você não está necessariamente situado num ambiente para receber pessoas indígenas. Então, essa é a grande dificuldade, né? A outra dificuldade, uma outra dificuldade, são muitas, essas são as que eu estou me lembrando, né? É a história de que você, quando está em sala de aula, às vezes os outros alunos fazem pressão sobre os alunos indígenas e quilombolas, ou porque eles acham que eles não podem participar das equipes que estão fazendo o trabalho, ou porque eles acham que o português deles não é suficiente para ser ouvido pelo professor e ser aprovado. Então, o fato de falar um indioguês, como eu brinco, ou um pretoguês, né, como já se diz há algum tempo, não significa que você não saiba necessariamente falar português. Significa que seu português é atravessado também pelas marcas étnicas, pela língua materna, mesmo que você não fale a língua materna. Porque o português que é ensinado nas aldeias, nos coletivos, nas escolas que são oferecidas para os povos indígenas, eles não são o mesmo que é oferecido nas capitais para as pessoas, mesmo da escola pública. Então, isso cria uma dificuldade. E ao criar essa dificuldade, você tem alguns impedimentos para a integração dessas pessoas em sala de aula. Precisa que o professor se aperceba muitíssimo daquilo que está acontecendo. Porque senão você vê, vamos fazer um seminário, faz uma roda, quando a gente podia fazer, né? De um lado ficam as pessoas negras, do outro lado ficam as pessoas não negras, né? Às vezes até tem pessoas pardas ou pretas desse lado de cá, mas elas não se enxergam como negras, por exemplo. Então, isso é muito comum você ver nas salas e os professores não chamarem atenção disso, né, dos discentes. É muito difícil você chamar a atenção dos discentes em sala de aula com os discentes que estão sendo discriminados presentes, mas às vezes é absolutamente necessário, né? Então, aqui nós temos muitos alunos africanos e eles são alvo desse preconceito. Ainda a semana passada nós tivemos uma das africanas, que é do Benin, que já está fazendo pós-graduação, ela ia visitar os pais no Benin, e a Polícia Federal resolveu investigar o que tinha na mala dela, porque para sobreviver ela faz vestes com tons africanos, ela tem uma pequena confecção, então ela levava o material para vender na África. E aí acharam que, como os tecidos africanos, às vezes eles são extremamente engomados, como a gente diz, então eles acharam que a goma era cocaína, né? Aí, enquanto revistavam a mala da moça, ela perdeu o avião, porque estava no horário de embarque. E a Polícia Federal não providenciou a recolocação dela no outro voo. Então, ela está em São Paulo até hoje, sem chance de viajar para o Benin e sem chance de voltar para Belém, porque não tem verba suficiente para fazer isso, né? Isso é preconceito? É racismo. Então,
juntando indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, africanos dentro da UFPA, os professores já deviam estar acostumados a lidar com a diversidade. Mas eles não, parece que não entra na cabeça deles. A humanidade é esquecida por eles. A possibilidade de solidariedade é nenhuma. A gente tem que brigar todo dia. É uma luta constante, né? Mas, na verdade, também, a gente já tem muitos adeptos. Eu e a minha colega, a gente até já desistiu de brigar de rijo com eles. A gente já resolveu amenizar mais e tentar trazer essas pessoas para o nosso lado. Porque a gente precisa disso, a gente precisa de acolhida para essas pessoas, para a diversidade. Então, a discriminação ainda é grande, ela é o maior entrave para a gente conseguir vencer e fazer com que eles saiam bem formados da universidade. Uma coisa que melhorou muito, que eles aprenderam cedíssimo. Eles têm a associação de pessoas com deficiência, a associação de pessoas indígenas, a associação de pessoas quilombolas, a associação de estudantes estrangeiros. Então, veja, a própria existência das associações já demonstra o nível de discriminação. E também a associação, não é só que ela demonstre isso, ela também é uma possibilidade de acolhida, de ação conjunta. Por exemplo, amanhã nós vamos discutir o processo seletivo com as associações, que é uma coisa que a gente faz desde quando a gente implantou o processo, né? Então, o edital é praticamente o mesmo, mas a cada ano a gente vai tentando aperfeiçoar e tentando ouvi-los, né? Então, essa é uma possibilidade que a gente tem. Acho que, não sei se respondi, Paulo. Até demorei demais. Contigo nunca tem demora, Jane. É sempre uma oportunidade para a gente pensar os nossos trabalhos de políticas afirmativas em nossas universidades. Então, fico muito agradecida. Tiago. Jane, a gente, infelizmente, né, sabe que nós, no Brasil, temos os direitos indígenas reconhecidos constitucionalmente falando há muito tempo e de maneira até mais efetiva ou mais extensiva a partir da Constituição de 88. Mas na prática, não só quando a gente fala de direitos territoriais, mas no geral, a efetivação desses direitos é muito difícil, né? Sempre uma luta, uma guerra para conseguir um avanço. E, em geral, muitas dessas questões acabam parando no Poder Judiciário, né? São discutidas na Justiça, principalmente quando há disputas territoriais. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da importância, como você enxerga isso, né, dos profissionais das ciências humanas, especialmente dos antropólogos, na elaboração de perícias, para, de certa forma, traduzir, né, os códigos das sociedades indígenas a uma linguagem que possa ser compreendida pelos operadores do direito, que, como você mesma já disse, infelizmente nem sempre estão bem formados para lidar com essas questões, né? Olha, Tiago, eu prezo muito os laudos. Eu acho que a diferença entre os laudos feitos pelos diversos profissionais, né? Essa diferença, às vezes, implica numa não experiência ou numa não convivência com os povos indígenas, né?
Mas, desde a primeira vez que eu fiz laudo, que não faz algum tempo, mas não é tanto, não sou tão experiente quanto outros colegas, eu me empenhei em demonstrar aquilo que convinha para as pessoas indígenas, né? Mostrar os seus direitos, mostrar o território, estudar o território, mostrar as perdas, porque eu estava fazendo um laudo que implicava em passagem de estradas por dentro do território indígena. Não era uma construção que ia ser feita, era um alargamento e o asfaltamento das estradas, o que produzia maiores danos, né? Então, eu sempre trabalhei no sentido de produzir dessa forma. Em vários momentos, quando eu trabalhei com laudos, eu encontrei pessoas muito sensíveis, a ponto de... o último laudo que eu fiz foi sobre crianças gêmeas. Eram 2 conjuntos de crianças gêmeas e o juiz estava recentemente em Altamira, e quando eu cheguei... vai mudando de juiz, porque juiz no interior é removido a qualquer hora ou a qualquer pedido, parece que é sempre assim. E aí eles vão deixando, né? Então, fui contatada por uma juíza, depois outro juiz conversou comigo, até que um terceiro juiz resolveu fazer o laudo. Foi muito interessante, porque eu fui conversar com ele quando eu cheguei, e ele me disse assim: professora, eu nunca tratei de uma questão indígena. Eu deixo nas suas mãos a possibilidade de resolver essa questão. Eu fiquei assim, porque, como eu brinco, não são todos os juízes que têm sensibilidade, né? Outro dia, na reunião que a gente estava, a gente viu que as pessoas tinham sensibilidade. Mas, na verdade, eu estou acostumada a tratar com a Associação dos Juízes pela Democracia. Ainda sábado a gente teve uma reunião por conta do marco temporal que vai ser levado a termo agora no tribunal, né? E da reunião já resultou que a doutora Débora entrou com uma ação de amicus curiae no processo, né? Isso dá a gente uma garantia, porque a Débora é uma pessoa que sempre administrou de forma vantajosa, no sentido de estar ao lado das pessoas indígenas, essas questões, né? E a possibilidade de não vencer no tribunal, ela é uma derrota para os povos indígenas, porque as recomendações de Raposa Serra do Sol, elas não são obrigatórias, elas não são mandatórias, mas elas são lidas como tal. E como dizem os indígenas, nós não nascemos em 88, nós já estávamos aqui. Portanto, o Estatuto do Indigenato, as questões... No meu caso, eu acho que é muito interessante trabalhar com os laudos, inclusive, porque, trabalhando com o relatório Figueiredo, a gente pode ver que o Estado assume que ele deslocou compulsoriamente vários grupos indígenas. Eu lembro do Gilberto, que é Cadiuel, em sala de aula, ele estava com fone de ouvido, celular na mão, aí eu pensei assim, estou dando uma aula ruim, ele nem está prestando atenção. Era sobre o relatório Figueiredo, mas fiquei na minha, porque nem sempre o professor agrada o discente, né? Daqui um pouco, as lágrimas começaram a rolar dos olhos do Gilberto. Ele hoje é mestre pela UFMS. O que ele tinha ouvido? Ele tinha ouvido as atrocidades pelo celular. Ele tinha um programa que lê texto e transforma em
um áudio, né? Então, ele estava ouvindo, porque ele tinha muita dificuldade de ler no papel. Então, ouvir para ele era mais fácil. Essa é outra coisa que as pessoas não entendem, que para os indígenas, por exemplo, se eu vou conversar com eles, a gente tem um grupo de WhatsApp. Uma das minhas colegas, ela escreve, eu passo um áudio. Às vezes ela explicou melhor do que eu, mas eles ouvem o áudio melhor do que eles leem, porque eles estão acostumados com a oralidade, né? Então, isso é importante para eles. Então, veja, a gente tem que pensar nessas situações, que é uma outra situação que a gente pode... Então, ouvir, como se a gente estivesse numa oitiva bastante circunstanciada, é importante para fazer o laudo. Muito importante. Aí, nesse caso, eu acho que o antropólogo é a pessoa especializada, se ele é bem formado. Porque se a gente é bem formado, quando a gente estava conversando sobre as entrevistas no início, eu sempre brinco com os alunos, não leve um formulário pronto para o campo. Deem uma deixa, a pessoa diz alguma coisa, vocês deixam ela falar. Ela pode até não falar o que vocês estão querendo, mas uma hora ela chega lá. É melhor do que você fazer a pergunta, interromper a pessoa, se aborrecer porque ela está contando a história desde o início, né? Então, isso é importante para fazer o laudo. E dá para você essa chance, né? Então, acho que os laudos, eles são importantes, eles são valiosos para o entendimento do juiz. Nesse caso do juiz, ainda aconteceu uma outra coisa mais engraçada. Ele me chamou, no dia que era para fazer a audiência com os indígenas, ele me chamou apressadamente e disse para mim, professora, eu não posso realizar a audiência. A senhora vai realizar. Olha a minha cara, eu já fiz audiência alguma vez na vida? Nunca, né? Aí ele disse assim, porque eu tenho que liberar os jovens que foram presos agora pela polícia e eu tenho que ir lá resolver o caso. Então, porque juiz no interior faz um pouco de tudo, né? Ele não tem uma especialidade, ainda mais quando você é da vara civil, da família e dos direitos especiais, que era o caso dele. Então, lá fui eu para a audiência, era a coisa mais engraçada do mundo, eu que nunca tinha feito uma audiência. Aí eu disse assim, eu vou agir como se eu estivesse em sala de aula, vou dar a palavra para as pessoas, vou perguntar e a gente vai vendo como é. Quando eu cheguei, eu sugeri que a audiência fosse feita num lugar em que os povos indígenas se sentissem à vontade. Então, se escolheu a Casai, porque os gêmeos viviam na Casai há 5 meses. 2 deles e os outros 2 há 10 meses. Então, era uma situação, era uma coisa muito engraçada. Os funcionários da Casai tiveram muito cuidado com eles. Eles separaram um quarto. Parece até que a gente estava em tempo de pandemia. Eles deixavam os sapatos do lado de fora, eles passavam álcool na mão para ir ter com as crianças. As crianças já tinham o nome que eles tinham dado, todo mundo queria ficar com as crianças. E aí a gente se reuniu numa das salas com os pais das crianças. Eu tinha uma pessoa indígena que servia de intérprete, que era uma pessoa de minha confiança, que tinha ido junto comigo daqui de Belém, que era indígena e tinha convivido com esse grupo há algum tempo, né? Bom, quando eu cheguei lá, tinha a procuradora, tinha o Ministério Público, as pessoas da FUNAI, quase todas as pessoas da Casai, tudo isso para a audiência, né? Aí começou a conversação. E grande parte das pessoas que estavam na sala, elas tinham ideia de que era melhor aquelas crianças ficarem com não indígenas. Então, esse foi o primeiro obstáculo que eu senti.
Bom, aí eu deixei todo mundo falar e eu pedi depois para as pessoas que eu gostaria que se diminuísse o número de pessoas presentes, porque eu precisava ouvir os pais e que eu queria que ficasse apenas um representante da FUNAI, a procuradora, que estava na reunião, o intérprete, eu e os pais das crianças, né? Aí nós ficamos. Na verdade, o intérprete é uma pessoa indígena que conviveu muitos anos com eles, então sabia bem da cultura, dos costumes e tal. Então, a gente fez o que, em geral, a gente pode fazer. A tradução de uma língua indígena para o português, ela traz uma série de dificuldades. Primeiro, por não ter palavras que possam dizer aquilo que a gente pode estar perguntando. Segundo, porque muitas vezes as pessoas não falam por receio de ter o que dizer. Acontece que nessa reunião nós descobrimos que essas pessoas indígenas desse grupo já tinham conversado com um outro grupo, que era do mesmo tronco, eles são todos tupi, que morava na descida do rio, porque as crianças gêmeas não podiam ficar naquela aldeia, mas elas podiam estar noutra aldeia e quando elas crescessem, o perigo passasse, elas podiam voltar para a sua aldeia. Porque esse grupo de origem das crianças, num passado, ele teve uma aldeia que era destinada só para os gêmeos, né? E que com o cercamento das terras, eles não tinham mais essa aldeia. Então, tudo isso a gente foi descobrindo na conversa, na leitura dos trabalhos das pessoas que tinham trabalhado nessas aldeias. Então, o que a gente descobriu de interessante? Que eles já tinham conversado. É como se eu e a Paula, eu tivesse dito para a Paula, olha, tu cria meu filho, quando ele estiver mais velho, eu trago. Como tu moras perto de mim, sempre que eu passar pela tua casa, eu entro para visitá-lo. Porque isso não era impedido na cultura. O impedido era ter os gêmeos dentro da aldeia onde eles viviam, porque a possibilidade de nascerem outros gêmeos era maior. E, de fato, isso ocorreu. Então, vocês imaginam, nasceram os primeiros gêmeos, eles estavam na casaia há 10 meses. Aí, depois, nasceram outros gêmeos. Quando nós chegamos lá, esses outros gêmeos já estavam há 5 meses. Então, os gêmeos mais novos eram filhos do cacique. E quando nasceram os gêmeos mais velhos, o cacique tinha dito o que precisava acontecer. Mas começaram a conversar com o outro grupo. Aí nós saímos da reunião e fomos direto para a casa do índio, porque a gente soube que as chefias desse outro grupo estavam na casa do índio. Quando nós chegamos lá, a conversa era verdadeira, inclusive porque o cacique e os seus pais queriam as crianças. Vejam, tinham coisas que combinavam com a adoção entre nós. Era a adoção de irmãos por um mesmo casal e a adoção dos outros irmãos por um mesmo casal, e todos ficavam no mesmo circuito familiar, no mesmo núcleo familiar. Eles estavam completamente preparados para receber os gêmeos. E tinha mais algum detalhe. A mulher do cacique tinha perdido uma criança, então ela ainda amamentava. Então, tinham várias circunstâncias. Eles tinham trabalhado com tudo isso, só que como a FUNAI foi lá e tirou as crianças da aldeia, ou seja, sequestrou as crianças, porque elas vieram para a capital, para a sede do município, sem autorização dos pais, se eles tivessem deixado tudo para ser resolvido pelos dois grupos, tinha sido resolvido. Mas eu sempre tenho a ideia de que se eu não tivesse contado com um juiz
que tinha confiança no trabalho do perito, eu talvez não tivesse tido êxito. Aí, aí eu soube tudo isso, aí voltei, expliquei para o juiz, conversamos com ele, aí fui fazer o laudo. Eu nunca fiz um laudo tão rápido, porque eu tive que fazer em 2 dias. Eu fiquei trancada no hotel fazendo o laudo. E aí, quando o laudo estava pronto, eu mandei para ele leu, aí ele ligou para mim de manhã cedo, porque aí sim ia ter a audiência para passar a guarda das crianças, né? Aí ele ligou para mim, foi muito engraçado, que ele disse assim: a senhora acha que eu devo ir com que roupa? Aí eu disse para ele: com a roupa que o senhor achar adequado para a reunião. Porque, na verdade, mesmo que eles sejam de costumes diferentes, eles estão acostumados a ir ao judiciário e a tratar com vocês. Ele disse assim: eu devo ir de branco? Aí eu brinquei com ele: hoje é sexta-feira, talvez valha a pena, segundo a Umbanda a gente tem que andar de branco. Aí ele descontraiu, ele disse assim: a senhora nem sabe, passei a noite lendo isso, eu não sabia que tudo isso acontecia. Que aí eu mostrei para ele o trânsito das crianças dentro de Altamira, as dificuldades, eu me baseei nos laudos do Levi, mostrei como que essas crianças são sempre apropriadas, às vezes, por famílias brancas, e que isso não deveria acontecer. Aí eu respondi todas as perguntas dele. Aí ele disse assim: a senhora me aconselha o quê? Eu disse: a única coisa que eu vou lhe pedir é a seguinte: não diga que a guarda é provisória. Ele disse: mas eu não posso deixar de dizer isso. Eu disse: pode sim. O senhor pode dizer que as crianças vão ser entregues para os Assurini e que eles vão ficar lá, e depois o senhor vai fazer uma visita para ver se as crianças estão sendo bem tratadas. Agora, não espere um quarto cor-de-rosa ou azul para as crianças. O senhor vai chegar lá, elas vão estar ferradas de pium, suja de terra, com a bunda no chão. E aí eu fui dizendo todas as coisas como era o ambiente da aldeia, né? Ele disse assim: tá certo. Ele concordou comigo, ele não disse que a guarda era provisória. Até hoje a guarda provisória virou definitiva, porque as crianças continuam na aldeia, né? Elas não tinham sido nominadas, então elas foram nominadas pelo outro grupo. E eu não sei como vai ser o futuro, mas eu achei, talvez dos laudos que eu fiz, esse foi o mais interessante, porque consegui resolver uma situação que era gravíssima, porque a casa do índio, a Casai, não é o lugar para ter crianças sadias. Mesmo com todos os cuidados, o perigo da contaminação das crianças era grande. E assim, às vezes eu conto e as pessoas não entendem. No dia que as crianças foram ser buscadas pelos novos pais, ou os pais que eram mais jovens, dos gêmeos mais velhos, eu acho que a indígena ela tinha vontade de morder o corrimão da escada, de tanto desespero que parecia nos olhos dela. Porque, na verdade, o cacique tinha dito que sim, e a mulher do cacique também, que tinha os gêmeos mais jovens, também estava muito mal. Era uma situação muito difícil para as mulheres, mas não era também confortável para os homens, né? Então as pessoas dizem assim: e como tu tiveste coragem de fazer isso? Eu disse: não é uma questão de coragem, é uma questão de atender às determinações que eles já tinham tomado antes que a gente chegasse lá, né? Então, eu considero que os laudos são super importantes. Quando eu estive na aba como vice-presidente, eu que tomava conta da indicação dos antropólogos, porque os juízes às vezes mandam para a aba, às vezes não mandam, né? A gente sabe que, especialmente no Mato Grosso do Sul, existem muitos laudos que não são feitos por pessoas responsáveis e capazes de fazer. Hoje, talvez menos, mas no passado era muito grande esse perigo. Então, eu, em geral, mandava pedir o processo, eu lia o processo inteiro, fazia uma lista de colegas que podiam
fazia o laudo, consultava os colegas para poder indicar para o juiz. Agora, nem sempre o trabalho dá para fazer do dia para a noite, como esse que a gente fez. Esse é porque, assim, o contato comigo, acho que foi desde o dia que os primeiros gêmeos mais velhos nasceram. Então, eu comecei a estudar, porque eu sabia que a universidade me cederia para fazer o trabalho. Então, eu comecei a estudar o caso, senão não tinha dado para fazer, porque o laudo exige um tempo e um conhecimento que tem que ser bem alinhavado para que a costura saia boa, né? Para que a gente possa ter êxito. Agora eu estou fazendo um de morte, de um assassinato de um indígena, eu tenho que fazer agora, mas ainda não pude completar as informações por causa da Covid e por causa do luto que eles estão, né? Mas foi um assassinato naquela área que fica uma área, vamos dizer assim, circundando a reserva, e que do outro lado são as fazendas. E ele estava caçando nessa área, um dos jovens, pessoa com 24 anos, e foi assassinado. Então, a demanda dos indígenas é de que esse processo seja federalizado. Então, eles dizem assim para mim, doutora, não, professora, que eles me chamam, professora, a senhora tem que mandar para o juiz federal. Eu falo para eles assim, mas não sou eu que mando, é o procurador. Então, eu tenho que fazer algo que o procurador acredite que precisa passar para a esfera federal. Porque se for os PMs que mataram e a Polícia Civil está fazendo o inquérito, não vai dar bom resultado, né? A gente sabe. Então, eu acho que é importante. Eu acho, inclusive, que não precisa, como algumas pessoas dizem assim, precisa de curso de laudo. Não precisa. Precisa de bons antropólogos para fazer laudo. A forma do laudo é o que menos interessa. O que mais interessa é o conteúdo e saber responder para o juiz. Então, você acha que é melhor ficar com pessoas brancas do que com pessoas indígenas? Eu respondi, não. E aí eu expliquei por que não com as pessoas indígenas e contei o caso, porque, além disso, esse grupo já tinha tido várias crianças sequestradas e que brancos ficaram com elas. E sempre funcionários, ou da CESAI ou da FUNAI, que achavam que era melhor trazer para a sede do município, e a partir daí eles não deixavam. Eu tive outra sorte também. A pessoa que serviu de intérprete tinha assistido, por acaso, a tentativa de devolução de uma criança para esse grupo, mas ela já tinha 8 anos. O que aconteceu? A criança rejeitou os pais, porque ela estava acostumada a comer outras coisas na cidade. Ele contando que os pais se arrumaram todo, fizeram toda a pintura, trouxeram o melhor cacho de banana que eles tinham para oferecer para a criança, porque fazia 8 anos que eles não viam a criança, apesar de sempre reclamarem. Então, veja, é um grupo que já estava massacrado pelo roubo das suas crianças, pelo rapto das suas crianças, se a gente pode falar assim. Então, são várias coisas que vão se encontrando, né? Acho que é isso, Tiago, já demorei muito. É que a gente vai emendando uma conversa na outra. Não, maravilha, obrigado. Passo para a Paula. Eu formulei uma pergunta aqui, que eu estava olhando, acho que eu não vou fazer não, porque você vem o tempo todo aqui na nossa conversa escancarando, né, a situação de violência em que pessoas racial e etnicamente diferenciadas vêm sendo vulnerabilizadas. E nas suas palestras também, né, Jane, você faz esse escancarar. Eu coloquei aqui na minha anotação entre aspas, porque essa palavra me lembra muito você. E aí, se você quiser falar um pouquinho mais desse escancarar como um compromisso, se é um compromisso social
acadêmico, militante. O que é esse escancarar para ti? Olha, escancarar para nós paraenses é assim, botar tudo de portas abertas, tudo para fora da casa, tudo aquilo que a gente não deve guardar, né? A outra expressão que a gente usa para isso são pratos limpos. Mas como eu não considero que a violência é um prato limpo, ele é sempre um prato sujo e muito sujo, eu não uso essa expressão, né? Então, eu acho que o escancarar é trazer a público essas situações de violência para que as pessoas possam. Eu penso em convencer o público da seguinte maneira, para que elas possam se colocar no lugar dessas crianças, por exemplo, no lugar desses pais, para que elas pensem o quanto de violência existe nisso, né? E no caso, eu acho que o que tem mais me consumido e feito falar muito é a situação de violência a qual as pessoas indígenas, mulheres, são submetidas. Então, acho que, ainda esses dias, conversando com o Jorge Eremite, a gente estava aqui discutindo a importância de trabalhar com determinadas questões, e como eu estou organizando um livro sobre o relatório Figueiredo, a gente estava discutindo isso. E uma outra historiadora, chamada Paula Sampaio, está procurando as cartas. Não é esta Paula Sampaio, é a outra historiadora de Manaus. Ela está procurando as cartas escritas pelos indígenas, mas no século XVIII. Então, ela está aqui trabalhando no arquivo público. E ela achou uma carta de uma principala. Aí nós estávamos discutindo essa questão, porque o índio escrever e a importância da escrita, a gente tem uma referência no Goode, tem uma referência no Levi-Strauss dos Tristes Trópicos, quando o chefe finge que escreve ou rascunha num papel para mostrar a sua importância diante de uma reunião, né? E aí ela disse assim, será que eu vou achar, Jane, ou eu estou delirando? Aí eu disse assim para ela, não, acho que vai achar sim. Outro dia eu fui para uma banca, essa história de banca vai fazendo a gente conhecer várias coisas, né? Aí ela acabou achando a carta da principal, achou outras cartas indígenas, o que provocou o espanto de alguns colegas historiadores, porque eles não achavam que os índios fossem capazes de escrever naquele momento, né? E aí nós fomos discutir a história de que... E também teve essa semana a história da Cacica Caiapó. A Oé Caiapó, ela é inclusive estudante de mestrado em Sociologia e Antropologia na UFPA, né? E aí as pessoas começaram, tem cacica? Não tem cacica? Eu disse assim, olha, a influência do colonizador é tão grande que a gente não consegue recuperar essa história. Mas, na minha experiência, existem várias mulheres que são lideranças. E elas não necessariamente precisam ser cacique para ser liderança. Aí, inclusive, entre os Tembé, a gente tem a história de vários grupos dirigidos por mulheres. E coisa recente, né? Então, a gente estava discutindo essa história do patriarcalismo, da influência colonial, alterando as relações dentro dos grupos indígenas. E a outra questão muito grave aqui, que eu não sei se é tão grave em outros lugares, é que na Amazônia tem a história das crias de casa. As crias são pessoas que são trazidas do interior para fazer serviços domésticos na capital. Tá?
Em geral, essas crianças são indígenas ou são quilombolas. A pessoa que faz a agência para trazer a criança para a capital, em geral, é uma mulher, né? E a desculpa de trazer essas crianças para a capital é de que ela vai estudar para a capital ou para a sede de um município. E, na verdade, ela não vai estudar. Ela vai trabalhar como doméstica numa casa, sem direito a repouso e com possibilidade grande de ser violada, né? Pelos filhos, pelo marido da pessoa e assim por diante. E várias dessas crianças que vieram para a sede do município ou para a capital, elas acabaram em casas de prostituição. E isso se dá muito com meninas indígenas e com meninas quilombolas. Então, ao longo da minha trajetória, eu juntei muitas histórias que as mulheres contavam. Porque quando a gente vai fazer o trabalho de campo, você tem que ter uma relação muito boa com as pessoas para que elas possam contar as coisas que elas normalmente não contam, que no cotidiano elas não dizem, né? Então, durante muito tempo, quando eu trabalhava com os movimentos sociais, essas mulheres acabavam contando essas histórias. Elas contaram tanto que um dia eu resolvi escrever sobre isso e relembrar esses dados. E com a construção, como dizia ontem a moça da tese que eu estava analisando, de Belo Monstro, né? E a história da morte-energia, como eles chamam, ou da eletromorte, essas violências elas aumentaram exponencialmente em Altamira. E as crianças em Altamira, ao redor de Altamira, não há quilombos. Ao redor do Médio Xingu não há quilombos. Há mais no Baixo Xingu, no Baixo Tocantins e assim por diante. Mas a quantidade de meninas indígenas que, por conta da etnicidade, por conta do gênero e por conta da sexualidade imaginada pelos homens não indígenas, elas acabam no prostíbulo. Se você colocar na internet pedir notícias sobre boates em Altamira a partir de Belo Monte, você vai ver que várias delas foram fechadas por conta de abrigarem meninas de menos de 14 anos nessas boates. Tem caso de leilão de menina virgem, imagina. Então, a violência é enorme. Então, o escancarar é exatamente isso, é mostrar. Porque, veja, se eu conseguir que uma pessoa que tem uma filha pense o quanto é difícil se isso acontecer com a filha da pessoa, que não está escape de acontecer, porque os estupros acontecem dentro de casa, acontecem com pessoas que são amigas da gente, e assim por diante. Quando a gente reflete, a gente que é mulher sempre pensa que tinha alguma coisa que algum dos familiares protegeu. Eu me lembro que eu tinha uma avó que era terrível, então ela não deixava a gente sair de jeito nenhum com as pessoas. Então, veja, essa é uma forma de proteção. E era muito interessante porque essas mulheres, quando me contaram as suas histórias, elas já eram mais velhas. Elas já estavam no movimento social calejadas. E elas tomavam conta das meninas jovens do movimento social para que com elas não acontecesse o que tinha acontecido com elas. Então, veja, é preciso que a gente mostre essas histórias para as pessoas. É preciso que elas se ponham no lugar do outro para ver se elas adquirem maior sensibilidade com o outro. Uma sensibilidade que gere uma forma compartilhada de proteção, que entre mulheres gere sororidade. As arpilheiras, que
eu estava na tese ontem, as mulheres falam da dor, e a dor que elas transpõem para a sarrapilha quando elas bordam, né? Então, ela estava mostrando isso. Então, ela estava usando alguns, acho que 2 ou 3 autores, que falam da dororidade, da produção, a partir da dororidade, da sororidade, ou seja, dessa cobertura, dessa possibilidade de proteção que as mulheres têm umas com as outras. Então, acho que isso é uma coisa importante. Na universidade, todo dia, a gente tem casos de meninas que foram, de jovens que foram abusadas. Uma das minhas orientandas está trabalhando sobre feminismo. Ela resolveu descobrir por que as pessoas seguem algumas professoras na universidade que são consideradas feministas. Quando ela foi perguntar, as histórias dessas meninas levaram-nas ao feminismo e a entrar nesses grupos dentro da universidade a partir de abusos sexuais que elas sofreram. Que era uma coisa que a gente nem tinha ideia, nem ela como orientanda, nem eu como orientadora. Mas aí ela foi vendo essas histórias. Os estupros corretivos com as meninas que eram lésbicas, os estupros coletivos e assim por diante, e a possibilidade delas se sentirem acolhidas nesse grupo de pessoas que são consideradas feministas. Então, veja, é uma necessidade de escancarar essas situações para que a gente evite ou tente evitar esses acontecimentos, né? Eu acho que esse que é o escancarar, sabe, Paula? Eu acho que, aliás, isso é a tarefa do cientista social. Nós não viemos ao mundo a passeio. Já que a gente resolveu se formar cientista social ou das ciências humanas, a gente tem a obrigação, acho que aí a gente tem que ser militante mesmo, no sentido de escrachar essas questões, para que essas questões sejam evitadas. Até acho que a gente não pode evitar de todo, então sejam evitadas por quem puder evitá-las. Porque às vezes a pressão é muito grande sobre a jovem, sobre a mãe dela, sobre a tia, sobre quem cuida dela, para que isso não seja contado. Acabei de escrever um capítulo sobre isso, de uma mulher estuprada por um cunhado, e passou a vida inteira escondendo isso para que os filhos não tivessem uma pecha, pudessem formar núcleos familiares diferentes dela, que foi mãe solteira na virada do século XIX para o XX. É uma coisa de dor. Eu ouvi a história a partir da filha dela, mas a filha pediu que eu só contasse essa história quando ela morresse. Ela não queria nenhum perigo para a família. Veja, a dor fez a pessoa que era mãe solteira, né, proteger a filha e o filho a vida inteira, não contar quem era o pai, para que não tivesse mais intriga de família, porque ela acreditava, pelo depoimento da pessoa, que aquilo era um crime de honra, que a mãe acreditava ter manchado a honra da família por conta do estupro que ela sofreu pelo cunhado. Veja, é se vitimar várias vezes, né? Mas na intenção de proteger a família. E a pessoa era negra, a pessoa que sofreu o estupro. Não sei a cor das outras pessoas, porque a filha não falou sobre isso. Mas não é difícil adivinhar que ela era uma pessoa quilombola, apesar de viver numa pequena fazenda, num lugar do interior do Pará. Então, veja, você tem todas essas nuances de violência, e aí, no caso, a agência dessa mulher é proteger os filhos,
Quer dizer, apesar da dor, ela ainda protege as suas crias, que são consideradas pelos parentes espúrias. São consideradas, imagina, no início do século, alguém ser mãe solteira, é difícil de você acreditar que a vida era fácil, né? Então, acho que a função social da gente, enquanto cientista social, ela deve ser sempre de tentar fazer com que as pessoas, eu diria que é tentar comover as pessoas, dizendo assim, olha, isso pode acontecer contigo. Não estou desejando, mas pode acontecer contigo, então presta atenção, não faz com o filho do outro o que tu não queres que faça com o teu, né? Porque isso acontece com meninas e com meninos é mais difícil. Eu não tenho depoimento de que isso acontecesse com meninos, mas eu tenho a desconfiança de que acontecia também, pela fragilidade dessas relações, né? Jane, a gente te escuta e lembra também da Chimamanda Adichie, que, por meio da literatura que escreve, escancara. Então, quando eu leio teus textos, quando eu te escuto, também lembro da Chimamanda, né? São duas mulheres que escancaram essas violências, né? Que marcam os nossos corpos e os corpos etnicamente, racialmente diferenciados. Obrigada por estar nesse mundo escancarando. Tiago? Jane, uma última questão, né, para a gente também não tomar demais o seu tempo. Na sua tese, né, de doutorado, você trabalhou com a epidemia de cólera no Belém do Grão-Pará, no século XIX, né? Então, você tem uma boa percepção sobre a questão das pandemias, das epidemias, e nós estamos vivendo um momento trágico, né, muito difícil. Como que você percebe em que medida essa pandemia está afetando, especialmente os povos indígenas, né, no Brasil? E como você também avalia a maneira com que o Estado brasileiro tem lidado com isso até aqui? Acho que posso correr o risco de ser presa, né? Mas ele está sendo genocida. Então, não sei se vocês leram, tem um trabalho da USP, eu recebi esses dias, do Ricardo Verdun, anteontem, eu acho, dele e do Antônio Carlos, que eles atualizaram para a CPI, mostrando passo a passo a questão da pandemia e da provocação das mortes, né? Eu posso até mandar para vocês depois que a gente encerrar. O fato de ter trabalhado com pandemia fez de mim uma autora de sucesso nesse período, no seguinte sentido: todo mundo me chama para falar de pandemia, né? E isso começou cedo, acho que em março ou abril de 2020, eu fui chamada para fazer uma live. Eu não tinha Facebook, eu não estava preparada para nada. Fizeram fazer um Facebook, que todo mundo pede para ser meu amigo, mas eu não escrevo nada no Facebook, ele só serviu para isso. Porque pessoas como eu, que não gostam dessas coisas. Então, eu fui chamada e eu mostrei a relação de uma pandemia com o que estava acontecendo, porque logo no início as pessoas chamavam de epidemia. Na verdade, não era uma pandemia desde o início, mas quando ela atinge vários continentes, ela é considerada uma pandemia, né? E as migrações, elas trazem esse problema. No século XIX, as pandemias, elas duravam anos, mas também a movimentação das gentes era bem menor, a migração, as viagens, do que se faz hoje. Hoje ela é muito rápida, tanto que ela chega de avião, né? Então, isso foi uma coisa que eu tive que me habilitar
para discutir durante a pandemia. Por outro lado, como eu tenho pessoas indígenas como orientando, um dos meus orientandos, ele fez uma denúncia que eu acho que nem ele mesmo sabia que estava fazendo uma denúncia. Ele mandou me contar como que tinha sido o atendimento na aldeia dele. Dessa narrativa, nós fizemos um plano de trabalho de iniciação científica e ele coletou os dados, né? E tem surgido muita literatura e muito depoimento sobre a pandemia. Tem um trabalho que foi feito pelo IP, que tem 119 depoimentos, se não me falha a memória, de pessoas indígenas falando sobre a sua aldeia, o que aconteceu, o medo que elas têm, não sei o quê. E assim tem outros trabalhos. Então, agora, eu e ele pretendemos analisar, dentro desses materiais que estão surgindo, a coleção de sintomas. Porque, na verdade, as pessoas elas não têm muita certeza nem sobre a forma de tratamento, nem sobre os sintomas, porque as pessoas reagem de maneira diferente à contração do vírus, né? Então, você tem sintomas diversos. E aí eu estou fazendo um trabalho semelhante ao que eu fiz na cólera. Eu li vários manuais que tratavam sobre cólera, vários tipos de tratamento, todos os tipos de recomendação para fazer o quadro dos sintomas. Porque eu acho que é importante, porque eu me lembro que eu ficava em casa e eu ficava olhando. Aí, porque tem feridinha que é tipo Covid, tem não sei o quê. Aí a gente já fica analisando se se não é. Aí você tem uma falta de ar que é de asma, e você já pensa que é a Covid. E por aí a gente vai, porque ficar sozinha dentro de casa é para elocubrar o tempo todo, né? Se não fica doente mental é porque está muito bom. Então, acho que isso foi me levando, me puxando para essas coisas. Outra coisa que me infernizou a vida era que as pessoas que têm a mesma idade que eu riam delas mesmas quando falavam que as pessoas mais velhas eram as pessoas mais passíveis de contrair a doença. E eu sempre discuti essa história do grupo de risco, porque quando veio a epidemia de AIDS, o grupo de risco era quem? Segundo os infectologistas, eram as prostitutas, os gays, nem me lembro qual era o outro grupo, que com o tempo a gente viu que não era assim. E a pandemia está provando a mesma coisa. Tem risco para as pessoas mais velhas? Tem. Mas tem riscos para os mais jovens também, porque eles mais se aglomeram, porque o risco é para todos aqueles que não seguem as regras, né? Então, isso é uma coisa, e aí me incomodava muito. Eu tenho uma colega que ela mandava todo dia piada que faziam com pessoas velhas. Eu ficava tão indignada, aí eu resolvi escrever uma coisa sobre o idadismo. Eu escrevi para a Ampox, eu escrevi um texto para a Ampox, escrevi um outro texto para a Sociedade Brasileira de Ciência. Eram textos curtos que eles queriam para divulgação rápida, né? Então, eu escrevi, eu fiz muitas discussões, assim como a gente está fazendo agora, mas eu ainda não tenho muitas certezas sobre o que está acontecendo. Uma das coisas que eu quero descobrir é a história dos tratamentos que as pessoas indígenas que as pessoas indígenas estão fazendo, né? Uma das minhas colegas de trabalho e de discussão sobre epidemia, ela é biomédica, ela é indígena, é biomédica, faz doutorado na antropologia.
Então, ela tem informações sobre os chás que são consumidos, que junto com as barreiras que eles fazem para não entrada na aldeia, tem livrado um pouco as pessoas. Mas, por outro lado, eu tenho um orientando que está trabalhando com saúde indígena, e na qualificação dele, ele tem 4 páginas com a relação das lideranças mortas pela Covid. E que são lideranças importantíssimas para o movimento. Eles estão, assim, dilacerados pelo que a pandemia tem produzido, né? E a 709, que foi designada pelo Barroso, ela não foi cumprida pela Presidência da República, e como é uma ADPF, segundo me dizem os que são entendidos no campo do direito, ele não tem como forçar o cumprimento do que está na ADPF. Então, não sei se é verdadeiro ou se não é, mas, de fato, eles reuniram os maiores especialistas, e a dificuldade com o Ministério da Mulher e de todos os outros penduricalhos que eles puseram no Ministério, que não quer dizer nada, como diz a líder Munduruku, que foi ameaçada esses dias. A Damares não faz nada, ela é contra nós. Ela dizia isso antes da pandemia, então imagino que ela diz agora que a aldeia foi invadida, que a casa dela foi queimada, a Alessandra Munduruku, agora eu lembrei o nome. Tem um vídeo dela no Congresso, ainda com o Maia, ela falando contra o Ministério. Então, acho que, na verdade, é uma negligência enorme, cujas consequências nós estamos assistindo. Os depoimentos na CPI são vergonhosos. Vergonhosos. Porque, assim, de repente, algumas pessoas que hoje mudaram de posição, parece assim que elas viraram herói. Como aquela senhora que foi convidada para ser secretária não sei das quantas, que falou muitíssimo bem, porque ela é muito bem informada, né? Mas ninguém é convidado para assumir um cargo neste governo que não seja bolsonarista, me desculpe. Então, quando eu vejo as pessoas levantando uma taça de vinho para contemplar a doutora fulana de tal, isso não é. Tiago até levantou a dele. Não é uma coisa... Não briga comigo, Tiago. Não é uma coisa adequada. Veja, a necessidade de acreditar na perspectiva de que a política de saúde nesse país é genocida, é grande. É uma necessidade. Então, qualquer pessoa que disser 2 palavras que tentem comprovar isso, elas se transformam em herói. Ao mesmo tempo, a gente vê que todos os que tentam dizer que essa política não é genocida, elas são contempladas com novos cargos, né? Vide Pesadelo, né? Que ganhou um novo cargo, mesmo sendo da ativa. Então, eu acho que tem discussões que precisam ser feitas, mas que as pessoas não estão fazendo. É muito fácil a gente saber o que é genocida, tem na legislação brasileira, certo? E se você se omite, isso não lhe dá o direito de não ser genocida, se é que isso é um direito, né? É uma observação de direitos humanos que deve ser cumprida. Nós somos assinantes dos tratados de direitos humanos. Agora nós queremos derrotar a 169, a gente quer derrotar uma série de coisas. A gente não, eu e vocês, nem o público que nos assiste necessariamente, mas as pessoas que comandam o país, no sentido de que eles não têm a capacidade intelectual de pensar uma política que seja razoável
para evitar as 500 mil mortes, né? Nós que gostamos de futebol, sabemos dos perigos que vai ser a Copa América. É a Cova América, como as pessoas estão chamando. Nós que sabemos, ou por tempo de vida como eu, ou por serem historiadores como vocês, sabem como foi retirado o João Saldanha da seleção brasileira, pelo Médici. Então, nós vamos tirar o Tite, porque ele é amigo do Lula, e colocar alguém que seja pau-mandado, né? É muito para mim ver essas repetições. Não são necessariamente repetições. Como historiador, eu estaria dizendo uma bobagem dizendo isso, mas são condições que permitem a possibilidade de repetição de determinadas situações que nós já vivemos e que deveríamos evitar. Nesse sentido, a repetição, né? Porque a gente não tem dois fatos idênticos, até porque o tempo gira e a gente não está no mesmo tempo. Mas vejam, são situações... E aí é exatamente o pão e o circo, como as pessoas estão dizendo. É como se fosse o Império Romano em guerra contra os bárbaros, né? Você dá o circo, mas aqui você não tem o pão, você não tem a vacina, você não tem a prevenção, né? Então, acho que essa história da pandemia, ela me dói muito, porque eu perdi mais de 10 pessoas, lideranças indígenas com quem eu pude conviver. Pessoas que me eram muito caras como interlocutor, como pessoas de quem eu fiquei amiga, e que a morte dói muito, né? Então, quando eu li o trabalho do meu orientando, é exatamente essa pessoa que eu estava falando que foi intérprete, lá no caso dos meninos, eu disse para ele, eu não aguento, mas eu preciso que tu faças um pequeno histórico de quem são essas pessoas. Porque que elas iam morrer um dia, a gente sabe, mas que elas precisassem morrer de Covid, não é verdadeiro, né? Então, você vê pessoas que lutaram, como Paulinho Paiacã, que é, em algum momento da vida dele, tratado como estrangeiro e que poderia ter sido expulso do país, que ficou anos no ostracismo. Quando ele reaparece... Aí tem uma coisa, Tiago, a gente trabalhou na mesma instituição, na FUNAI, né? Que a gente fica pensando, o que é isso? Quando as pessoas querem acusar uma liderança indígena e cercear sua liberdade, a coisa mais fácil de fazer é uma acusação de ordem moral, que é o estupro, que foi o que eles fizeram com Paulinho Paiacã. E no Mato Grosso do Sul as histórias se repetem, né? Então, agora você não tem uma política de saúde adequada, porque coincide dessas pessoas, que são as grandes lideranças do movimento indígena, não que elas hoje saiam para a rua e vão fazer os que os jovens estejam fazendo, mas elas são os grandes conselheiros. Elas são as pessoas respeitadas. Então, você conversar com o Krenak, você conversar com o Paulinho, era a coisa mais linda a gente ouvir aquele homem falar. Então, você conversar com essas pessoas era importantíssimo. Eu lembro de um dos meus interlocutores, que foi a primeira pessoa que me deu uma dica sobre a ditadura entre os povos indígenas. Uma dica porque ele estava contando a história. E aí, quando eu vi, as crianças estavam como que planando assim de avião. Ele tinha contado as histórias para as crianças, e as crianças falavam dos helicópteros que chegavam na aldeia, que tinha um campo de pouso feito pela ditadura, nas famosas OPs do Araguaia,
E ele foi a primeira pessoa que me falou disso. Mas eles só puderam depor na Comissão da Verdade. Né? Então, a gente está, de alguma forma, permitindo, eu digo que a gente permite, na medida em que nós não temos armas para enfrentar essa política genocida que acaba com essas lideranças, e essa é uma tentativa, talvez, muito bem arquitetada. É lógico que você não sabe quem a Covid vai atingir, mas muito bem arquitetada de deixar os indígenas na mão da Covid. Né? Quem acompanha a PIB sabe disso, todos os dias você tem isso, os depoimentos que a Sônia tem dado, as perseguições pelas quais eles foram passados. Agora eles estão perseguindo os Waimiri e Atroari, que não tem povo que tenha sofrido mais com a construção de estrada do que os Waimiri. Os documentos estão aí para provar. Então, acho que é uma política que eu não gostaria de ver no país que eu moro. Né? E da onde eu não pretendo me mudar. Não pretendo virar exilado político, porque eu espero que a gente reverta a situação antes disso. Né? Acho que é importante que a gente se conscientize da possibilidade de lutar contra isso. Mesmo que a nossa luta, enquanto cientista social, seja exatamente o depoimento, discurso, a sala de aula, a possibilidade de tentar fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo. Acho que é isso, Tiago. Não sei se respondi tudo. Se não, fica para uma próxima vez. As pessoas vão reclamar no canal e aí a gente vai ajustando. Imagina, tá ótimo, Jane. É realmente, né, lamentável o que nós estamos passando aqui no Brasil inteiro, né? Temos que lutar contra dois inimigos, na verdade, né? Um é o imponderável da pandemia e o outro é o próprio governo que, infelizmente, joga ao lado da pandemia e literalmente atira, né, os brasileiros, especialmente os mais vulneráveis, como os povos indígenas, para a morte, né? Isso é algo inimaginável há pouco tempo atrás e, sem dúvida, nós precisamos, sim, fazer, né, a nossa parte naquilo que for possível para que possamos tomar um outro rumo, né, um rumo mais humano, que respeite um pouco mais os direitos fundamentais mínimos, os direitos sociais, enfim. Né, Tiago? Exato. E foi conquistado com muito suor, muita lágrima, muitas mortes, inclusive. Sim, sem dúvida. Então é isso. Obrigado, Jane. Foi uma grande satisfação. Grande satisfação falar contigo. Tenho certeza que a sua entrevista será vista e que as pessoas vão, né, gostar muito do que vão ouvir e vão aprender e também refletir sobre os temas que você falou com a gente. Muito obrigado. Se servir para isso já é uma vitória de nós três. Obrigada, sim. Muito bom estar com vocês nessa conversa, eu diria, esse pote de conhecimento que nos esperança, que nos enche de energias para que a gente siga construindo e enfrentando, né, essas violências da nossa sociedade. Professora Jane, é sempre uma alegria estar contigo, te ouvir e, como eu costumo dizer para minha tia, dá vontade de pegar a Jane, trazer ela aqui para casa, ligar e deixar ela falar o dia todo, porque a gente aprende cada... Tia vai ficar no final.
E ocupar o YouTube com produção de conhecimento, história indígena e do indigenismo me parece ser uma prática de escancarar, né? Escancarar com histórias de dor e também história de muita luta e de muita conquista. Então, muito agradecida por você estar aqui comigo, com o Tiago, nos ajudando a pensar, a aprender e a atravessar esses dias com muita coragem. Estou imensamente agradecida. Obrigada. Se você gostou dessa entrevista, demonstre. Inscreva-se no nosso canal. É um gosto receber vocês aqui. Até a próxima.